Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Professor Daniel Japiaçu chegando para mais uma aula do nosso curso completo de Física Básica. Já peço para você deixar seu like, se inscreve no canal. Também na batalha de chegar aos 1000 inscritos, então ajuda aí o professor a alcançar esta marca que é histórica para qualquer canal pequeno como é o nosso. Na aula de hoje vamos falar sobre a ótica geométrica. Vamos, na verdade, introduzir a ótica geométrica. A ótica, pessoal, ela estuda basicamente a luz, né? A luz ela é o principal elemento, na verdade, ela é o elemento da ótica geométrica. E a luz ela é definida, né, como sendo uma onda. Ela é uma onda eletromagnética. Então, durante a nossa abordagem, muitas das coisas que nós vamos estudar a respeito da luz tem relação com o seu caráter ondulatório. Isso porque a luz ela apresenta dois caráteres, dois. Ora a luz é onda, ora a luz ela pode ser considerada uma partícula. Quando é que vai acontecer uma coisa e outra? Quando a gente analisa a luz em termos da sua propagação, quando ela está caminhando, ela é uma onda. Agora, quando a gente está estudando a propriedade da luz, quando ela interage com partículas muito pequenas, como são os elétrons, ela se comporta como partícula. Quem conseguiu, um dos grandes cientistas que conseguiram demonstrar isso foi Albert Einstein, através do efeito fotoelétrico, né? Então, a luz ela tem essa dualidade, né? Ela tem esse comportamento dual. É a famosa dualidade onda-partícula. Só que agora, né, na ótica geométrica, a gente vai apenas estudar o comportamento ondulatório da luz, ok? Bom, uma das coisas mais interessantes a respeito da luz, nada mais é e não poderia ser diferente, é a sua velocidade. A luz, ela é considerada, ela é, na verdade, né, o elemento da natureza mais rápido que existe. Tanto que a velocidade da luz no vácuo é a coisa mais rápida conhecida, né? E além disso, todas as outras coisas são medidas a partir da velocidade da luz. Enquanto que na cinemática a gente mede a velocidade com referência a algum ponto, a velocidade da luz ela não é medida sob qualquer que seja o referencial, para nenhum referencial. Segundo Einstein, se você mede a velocidade da luz em relação a algo parado, em relação a algo que se move, essa velocidade vai ser a mesma. A gente até usa uma letra C para representar de tão especial que ela é, e ela para ser calculada, ela é, na verdade, né? 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Isso é equivalente a 300.000 quilômetros por segundo. Essa velocidade ela é suficientemente alta para dar 7 voltas e meia ao redor da Terra. Vale dizer também que todas as ondas eletromagnéticas que a gente conhece, né, sejam, por exemplo, as ondas de rádio, Wi-Fi, sinal de TV, internet, micro-ondas, todas essas ondas se propagam com essa velocidade, exatamente com a mesma velocidade que a luz, né? Isso é muito, muito interessante. Bom, precisamos entender alguns conceitos básicos a respeito da ótica geométrica. Então vamos estudar as fontes de luz. Existem alguns tipos, né, de fontes de luz. Se eu for estudar as fontes de luz a respeito da sua natureza, né, a respeito da sua natureza, as fontes de luz elas podem ser primárias, são aquelas que têm luz própria, e elas podem ser secundárias,
secundárias são aquelas que estão sendo iluminadas, beleza? Primárias ou secundárias. Um exemplo de fonte de luz primária, o Sol, né? O Sol é um exemplo de luz primária. Uma luz acesa, né? Ou uma lâmpada acesa, né? É um exemplo de luz primária. Já um exemplo de luz, de fonte de luz secundária, é um objeto iluminado, qualquer que seja o objeto que esteja sendo iluminado. Beleza? Existem também fontes de luz conhecidas como fontes de luz extensas, que emitem luz a partir de vários pontos. Existem fontes de luz pontuais, que emitem luz através de um único ponto. Por exemplo, uma luz fluorescente, aquela barra de luz fluorescente, é uma fonte de luz extensa. De onde nós estamos, as estrelas se tornam fontes de luz pontuais. Existem fontes de luz monocromáticas que emitem apenas uma única cor. Existem fontes de luz policromáticas que emitem várias cores ao mesmo tempo. Enfim, diversas situações em que nós podemos observar e diferenciar as fontes de luz. Agora vamos falar sobre outros dois conceitos que são muito importantes para a ótica geométrica, que é o conceito de feixe de luz e o conceito de raio de luz. Olha só, digamos que aqui a gente tenha uma fonte pontual de luz branca, né? Tá aqui iluminando. E essa fonte pontual, ela emite diversos raios de luz para todas as direções. Diversos raios de luz para todas as direções. Este conjunto de raios de luz, eu vou até destacar aqui que isso aqui é um raio de luz. O conjunto de raios de luz forma um feixe de luz, beleza? Tudo isso aqui junto forma um feixe de luz. Eu queria puxar uma reflexão com vocês depois disso, que nós já conversamos, e deixar uma pergunta. O que nós vemos? Dê um pause aí no vídeo e reflita durante alguns minutos. O que é que a gente vê? A gente vê a imagem do objeto. A imagem do objeto formada normalmente a partir da luz que ele reflete, né? A partir da luz que ele reflete. E isso nos faz lembrar e refletir, a pensar em relação aos meios de propagação da luz. São 3, né? Os meios de propagação da luz. Existem meios que são chamados de meios transparentes. O ar, por exemplo, né, é um meio transparente. O vidro é um meio transparente. O meio transparente, ele permite a passagem da luz. A luz, ela faz apenas 2 coisas. Ela reflete parte da luz que chega e transmite a luz. Permite que ela passe, né? E transmite a luz. Existem os meios chamados de meios translúcidos. Existem uns meios chamados de meios translúcidos. Esses meios translúcidos, eles conseguem refletir a luz, então ele reflete, ele transmite, mas ele também absorve a luz. Absorve parte da luz. E os meios opacos, eles apenas refletem e absorvem a luz. O meio transparente, em geral, a gente não consegue enxergar bem. Se ele transmite muita luz, a gente não consegue enxergar. Por isso que muitas vezes a gente consegue ver vídeos de comédia de pessoas trombando contra paredes de vidro, porque não conseguiu perceber que ali tinha, de fato, uma parede de vidro, não é? Isso porque
foi um meio translúcido que ele transmitiu mais do que refletiu. O meio translúcido não, o meio transparente. Já o meio translúcido você consegue enxergar, porque ele também absorve a luz, reflete a luz. A gente não consegue ver com nitidez o que tem do outro lado. No meio transparente a gente consegue. E nos meios opacos a gente não vê o que há do outro lado do meio, né? Ele apenas reflete e absorve a luz. Existem, além disso, né? Além dos meios de propagação, é importante a gente estudar os princípios da ótica geométrica. Os princípios, que são três apenas, né? Existe um que é o mais cobrado, né? É o mais cobrado, que é o princípio da propagação retilínea. Quer dizer, todos os raios de luz se propagam em linha reta. Todos os raios de luz se propagam em linha reta. Existem algumas consequências desse princípio. O princípio da câmara escura, né? O experimento da câmara escura, muito cobrado em provas de vestibular, ocorre como sendo uma demonstração da propagação retilínea. A formação de sombra e penumbra, né? Ocorrem também por causa do princípio da propagação retilínea. Os eclipses, por exemplo. Algumas pessoas também conseguem visualizar as fases da Lua como sendo uma aplicação desse princípio aí, né? Outro princípio é o princípio da independência dos raios. O que acontece? Se você coloca vários raios de luz para interagirem, eles vão se cruzar, mas eles não vão interferir na propagação uns dos outros, né? Eles se cruzam, mas eles, depois do cruzamento, eles continuam o caminho original como se nada tivesse acontecido. E o último princípio é o princípio da reversibilidade. Quer dizer, o raio de luz, ele consegue ir por um caminho e ele consegue retornar pelo mesmo caminho se tiver um espelho do outro lado, né? Ele consegue ir e retorna pelo mesmo caminho se tiver um espelho ali do outro lado. Para encerrar a aula, vamos conversar um pouco sobre as cores. Vamos conversar sobre as cores. Basicamente, como que as cores são vistas, né? Como que as cores são formadas, enfim. Eu vou colocar aqui diversas cores diferentes, né? Vou colocar aqui algo que é vermelho. Vou colocar aqui algo que é verde. Vou colocar aqui algo que é azul. Algo que é azul. Vou colocar aqui algo que é rosa. Enfim, cores diferentes aqui. E vou iluminar todas elas. Vou fazer com que um raio de luz branca, que possui todas as cores, atravesse esses objetos. Ok? Vou fazer isso. O que é que vai acontecer do outro lado? Todo objeto, a cor do objeto, vai determinar qual é a luz que ele vai absorver e qual é a luz que ele vai transmitir ou refletir. O objeto vermelho vai absorver todas as cores e transmitir unicamente o vermelho. O objeto verde vai absorver todas as cores e transmitir o verde. O objeto azul absorve todas as cores e transmite o azul. O objeto rosa absorve todas as cores e não transmite nada. E não, quer dizer, transmite o rosa, né? Se tiver aqui um objeto preto, né? Esse objeto aqui é preto. Quando uma luz branca incide nele, ele absorve todas as cores. Não aparece luz do outro lado.
né? E ele também não reflete nada. E se o objeto for completamente branco, todas as cores que chegam, ele vai transmitir ou vai refletir. Ou seja, para que eu consiga enxergar as cores, eu preciso, primeiro, qual é a luz ambiente? Se a luz ambiente for branca, eu consigo enxergar todas as cores. Mas, se eu tenho objetos vermelhos na minha sala e a luz ambiente é azul, os objetos vermelhos eu não vou conseguir enxergar na cor vermelha. Eu vou enxergá-los, se eu enxergá-los, na cor preta. E eu vou enxergar tudo em tons de azul. Eu só vou conseguir ver aqueles objetos que têm cor azul na sua formação. Se por acaso for uma tonalidade que não tenha nada de azul, eu não vou conseguir enxergar esse objeto, porque ele não vai refletir cor alguma. É por isso que comumente a gente diz que as roupas brancas, elas são roupas mais frescas, porque o sol incide na roupa branca e reflete todas as cores, reflete toda a luz, ou seja, você não vai absorver calor. Já quando ele incide na roupa escura, na roupa preta, a roupa vai absorver toda a luz do sol. Isso quer dizer que vai absorver todo o calor do sol. Por isso, se liga nas cores que você vai usar e a gente se vê na próxima aula em que a gente vai fazer só questões desse assunto para a gente ilustrar toda essa teoria da aula de agora. Um grande abraço e até já já.